Segundo vídeo, amados e amadas, como fazer jejum e oração para Deus segundo a Bíblia. Há muitas formas de fazer jejum e oração. O objetivo principal de fazer jejum e oração é ter mais comunhão com Deus, e é importante saber como jejuar. Procure sempre uma orientação para o pastor antes de fazer jejum, porque eu já digo também que o Pai não aceita jejum de pessoas doentes, jejum que prejudica a sua saúde. Há situações em que o jejum pode não ser o melhor para o seu corpo. Você deve saber, estragar sua saúde e o corpo, o Pai não aceita, pois seu corpo é o templo do Espírito Santo. Coríntios capítulo 6, verso 19. Jejuar é um ato de fé em Deus. Quando jejuamos, colocamos Deus acima das nossas necessidades físicas. O jejum também é um tempo para focar em Deus, sem distrações. Por isso o jejum está sempre ligado à oração, conversar com Deus. Sempre disse isso, amados e amadas. Jejum pode ser total ou parcial, só comer alguns alimentos. Cada pessoa pode escolher como vai fazer o jejum e oferecer o jejum ao Pai, de acordo com o que sentir que é de Deus. Fazer jejum e oração é uma coisa entre você e Deus. Não serve para se mostrar mais espiritual, nem para ter aprovação de outras pessoas. Mateus capítulo 6, versos 16 e 18. Você pode jejuar individualmente ou com outros, com a família, orando juntos, em conjuntos com a família. Amados e amados, também pode escolher abdicar de algumas atividades normais, como ver televisão é jejuar, deixar de ver celular é jejuar, deixar de ver filmes é jejuar. Embora seja normalmente chamado de jejum, essa prática é chamada na realidade de abstinência, certo? Não é jejuar. Como se preparar para jejuar e orar? Ore pedindo orientação de Deus para esse tempo. Estabeleça quanto tempo vai durar o jejum, né? Amados e amadas, servas do Senhor vão jejuar 7 dias. As servas do Senhor vão jejuar 7 dias, se abstendo somente o almoço. Somente o almoço. Se você não está acostumado a jejuar, comece com um pequeno jejum de 12 horas. Mas nunca se esqueçam de oferecer o jejum e entregar o jejum a Deus, para não causar problemas de saúde. Decida o que não vai comer. Como eu já citei, um jejum total é mais indicado para períodos pequenos, é um jejum parcial, é melhor para vários dias ou profissões cansativas. Organize seu horário, no horário do seu jejum, quanto tempo vai dedicar à oração, como vai equilibrar seus compromissos familiares, profissionais durante esse tempo. Faça algumas refeições leves antes para preparar o corpo para jejuar. Comer muito antes pode causar um grande choque no sistema. Evite também muito açúcar, cafeína. Decida o objetivo do seu jejum. Por que motivos você vai orar? Para obter respostas, para mostrar arrependimento, por liberação, por relacionamento com Deus? O que fazer durante o jejum? O jejum é uma prática cristã que já existe há milênios e tem benefícios para o corpo e o espírito. No entanto, o jejum pode não ser uma boa prática para você, especialmente se tiver problema de saúde. Já disse lá em cima, Deus não aceita jejum que prejudique sua saúde. Antes de começar a jejuar, praticar o jejum, pense, certo, na sua situação, se você vai cumprir. Se você é doente, não faça jejum se você não for cumprir. Beba água com frequência, não faça um jejum longo sem água. Água tem que ser bebida. Evite situações onde há muita tentação para comer. Aproveite o tempo da refeição para orar, ler a Bíblia,
Pense e medite nas coisas de Deus. Salmo 119, verso 97. Ore pelos motivos que você decidiu para esse jejum. Filipenses capítulo 4, verso 6. Você tem que oferecer o jejum. Você tem que falar ao Pai o seu jejum em palavras claras. Passe algum tempo em silêncio com Deus. Obedeça às orientações de Deus. Se você sentir de Deus que deve parar, então pare. Não continue só para cumprir uma meta. Faça o que o seu coração manda. Descubra aqui porque devemos orar, falar sobre jejum e como orar segundo a Bíblia. Como quebrar o jejum? Faça alguma refeição leve. Quebrar o jejum com refeição pesada pode ser mal para a saúde. Agradeça a Deus por lhe ajudar durante o jejum e por qualquer bênção que tenha recebido. Colossenses capítulo 4, verso 2. Procure pôr em prática o que aprendeu durante o tempo de jejum e oração. Tiago capítulo 1, verso 22. Procure sempre a orientação médica ou você ver a sua saúde antes de fazer jejum. Estragar sua saúde do corpo não agrada ao Pai, pois seu corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Amém? Amados e amadas. Estudo bíblico sobre a oração. Há poder nas orações feitas segundo a palavra de Deus. Sim, compreender as Escrituras realmente diz sobre a oração, a sua importância, como devemos orar com frequência, por quais motivos, quais tipos de oração e outros. Se você deseja orar de forma eficaz, de maneira que agrade a Deus e que produza efeitos na sua vida, observe cuidadosamente que a Bíblia ensina e desfrute da comunhão com Deus. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. O que é oração? Já expliquei lá em cima. Oração é você conversar com Deus, assim como você fala com seu amigo, sua família, seu filho. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos e vocês têm a mente dividida. Purifique o coração. Tiago capítulo 4, verso 8. Por que a oração é importante? A oração é importante para desenvolver amor, comunhão e conhecimento de Deus, além de demonstrar nossa confiança, arrependimento, gratidão e obediência a Ele. Como em qualquer relacionamento, a comunicação e interação são fundamentais. Conversar, ao ter em vista ter uma vida mais próxima do Senhor. Por meio da Bíblia, Deus fala conosco. Em Jesus Cristo manifestou claramente a sua vontade. Em resposta a isso, também precisamos falar com Deus, apresentar-lhes nossos pedidos, agradecimentos e interceder um pelos outros. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Salmo 139, verso 4. Quais são os benefícios da oração? Um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor Deus, mas isso é apenas mais uma das dádivas que chegam à vida de quem se dedica à oração. Saber que Deus responde, saber que Deus cuida, saber que Deus livra dos medos, receber a paz que guarda a mente e coração, receber misericórdia, graça nos momentos de necessidades. A oração de um justo e poderoso. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5, verso 16. Quais são os tipos de orações na Bíblia? A Bíblia descreve 7 tipos de orações. Oração de louvor. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos o sacrifício constante e louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Hebreus capítulo 3, verso 15. A oração de gratidão, agradecendo a ação de graças, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, verso 20. Oração de confissão. Confesso a minha iniquidade e entristeço-me por causa dos meus pecados. Salmo 38, verso 18. Oração de intercessão, oração pela necessidade dos outros. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. 1 Samuel capítulo 12, verso 23. A oração de petição
próprias necessidades. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus generoso, Ele receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Tiago capítulo 1, verso 5. Oração de súplica, clamor, pedido por socorro. Clamamos a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Salmo 77, verso 1. Oração de lamento. Lamentação, derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento minha angústia. Salmo 142, verso 2. Se Deus já sabe de todas as coisas, por que precisamos orar? Sim, Deus conhece todas as coisas, conhece teu passado, teu futuro, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Mesmo antes de falarmos, ainda assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo na vida. Ele quer que você fale com Ele. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revela a nossa obediência e dependência ao Senhor. A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança de que Ele pode responder conforme a sua vontade. A bondade e misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem. Quando chamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se acessíveis pela graça de Jesus Cristo. A oração move-me por mais perto de Deus. A oração move montanhas. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessão e ação de graça para todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Quanto tempo devo orar? A Bíblia não estipula quanto tempo específico devemos dedicar à oração, mas nos orienta a orar em todo o tempo, de acordo com o seu coração. Ore continuamente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de pessoas como Daniel, Jesus, Moisés, Josué, que costumam orar com frequência. Certamente essa prática fez toda a diferença na sua vida. Assim aprendemos que a oração deve ser constante na vida do cristão. Precisamos passar todo dia com uma atitude de adoração, buscando a Deus, agradecendo, intercedendo pelo nosso próximo, pelas crianças do mundo que estão sofrendo, por nossos irmãos que não têm comida, todos que estão morrendo nas guerras, pelos assassinatos dos cristãos em Sudão do Sul. Como devemos orar? A Bíblia nos ensina que nossas orações devem ser dirigidas a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não devemos, atenção, não devemos orar a anjos, imagens e nem a santos. Não podemos adorar anjos, nem imagem, nem santos. Salmos capítulo 65, verso 2, Lucas capítulo 11, verso 2. Feitas em nome de Jesus Cristo, Ele, em nome dEle, Ele é o único verdadeiro que vai ao Pai. Não devemos, Ele é o nosso mediador, único, nem santos, nem Maria é mediador, o único que leva ao Pai seus pedidos, suas orações, seus milagres, seus sonhos, é Yeshua Mashiach, Jesus Cristo. João capítulo 16, verso 24. Feita com fé, crendo que Deus existe e abençoa a quem o busca. Hebreus capítulo 11, verso 6. Pelos motivos certos, com uma oração reta e sem segundas intenções. Tiago capítulo 4, verso 3. Você vai dizer, eu vivo orando, mas Deus não me atende, eu vou desistir da minha fé. Lembre-se que eu já falei lá em cima 2 ou 3 vezes. Você está em débito com Deus, você está em pecado, Ele nem ouve tuas orações, nem ouve. Por isso que o milagre não acontece. Coloque em dia com Deus, peça perdão dos teus pecados, confesse todos os teus pecados que você pecou, que Ele vai atender tuas orações e seus pedidos. Pelos motivos certos, com o coração reto, sem segundas intenções. Tiago capítulo 4, verso 3. Feitas com humildades e amor, derramando o coração diante de Deus. Salmo 62, verso 8. Breves, orações breves. Eclesiastes capítulo 5, verso 2. Evitando vãs repetições. Mateus capítulo 6, verso 7. Como existem certas religiões aí, o terço, que fala 50 Ave Maria e 50 Pai Nosso. Não pode. E o Pai não gosta de ouvir você falando 1000 vezes. Vou repetir. É muito sério isso. Vou repetir.
Seja breve em tuas orações. O Pai ouve, Ele é organizado. Você não precisa ficar insistindo. Eclesiastes capítulo 5, verso 2. Evitando vãs repetições. Mateus capítulo 6, verso 7. Olha lá. O versículo, o capítulo 6, verso 7. Feito individualmente secreto. Mateus capítulo 6, verso 6. O em público nos cultos, na comunidade. Mateus 18, capítulo 18, verso 19. Seguir o modelo de Jesus, glorificar a Deus. Crescimento do reino de Deus para ser feita a sua vontade. O perdão, a proteção. Mateus capítulo 6, versos 5 e 15. Pão, as suas necessidades básicas. Pede oração. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13. De todo o coração. Se você buscar em oração cheio de pecado, nunca se arrependeu, Ele não ouvirá suas orações. Existem condições para obter vitória na oração. Sim, para ter êxito na oração é preciso estar atento em alguns requisitos. A Bíblia diz: orar de acordo com a vontade de Deus, com amor, com sinceridade, com fé, com justiça, com obediência, pedir em nome de Jesus sempre, pedir perdão dos pecados, permanecer em Jesus aguardando as suas palavras. A oração eficaz é aquela que é feita segundo a vontade de Deus e será respondida no seu tempo e à sua maneira. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João capítulo 14, verso 13 e 14. Copiaram, amados e amadas? Copiaram? Tudo que você pedir em oração, Deus fará, desde que seja pedido correto, com sinceridade e sem pecado. E tudo quando pedires meu nome, eu farei. E as orações não respondidas? Opa, vamos ver? Há muitas possibilidades e motivos para não termos resposta na oração. Por vezes, o tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Pecados ocultos, que eu já falei 4 vezes. Salmo capítulo 66, 18. Desprezo a palavra de Deus. Provérbios capítulo 28, verso 9. Inconstância. Tiago capítulo 1, verso 6 e 7, etc. Nos impede de receber o que queremos, ou simplesmente o que pedimos na oração não pode fazer parte dos planos de Deus. E aquele crente, aquele cristão que só pede a Deus nos momentos difíceis, depois esquece de agradecer, né, servas do Senhor? Esquece de agradecer todas as obras e bênçãos que Ele fez por você. A Bíblia tem importantes pedidos de oração que não foram atendidos, porque não estavam alinhados ao propósito de Deus. Getsêmani orou 3 vezes pedindo ao Pai que fosse possível o livrasse daquele momento, mas que fosse feita a sua vontade sobre tudo. Mateus capítulo 26, versos 39 e 44. Paulo e o espinho na carne. O apóstolo Paulo também orou 3 vezes pedindo que lhe fosse tirado esse mal, que pode ter sido uma enfermidade física ou algum outro problema não descrito, mas não teve seu pedido atendido. Segundo Coríntios capítulo 12, versos 7 e 9. Jesus pediu no Getsêmani que afastasse o cálice, o livrasse daquele momento. Deus não atendeu. Da mesma forma, nós também podemos não ver as respostas de algumas orações, mas ainda assim sabemos que a vontade de Deus sempre será melhor e a sua graça é suficiente para nos auxiliar nas dificuldades. Às vezes o seu pedido, amado e amada, é no tempo de Deus. Às vezes ele se dá depois de anos, mas acontece. José foi preso, foi escravo, e depois de anos foi governador do Egito. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5, verso 14. Exemplos de orações na Bíblia
intercessão do Espírito Santo, oração ao Senhor, o Pai Nosso que Jesus ensinou. Abraão intercede por Sodoma, Moisés ora e as águas amargas se tornam doces. Gideão e o teste da lã. Ana, que era estéril, ora para ser mãe. Samuel e a vitória contra o exército filisteu. Salomão ora pedindo sabedoria. Salomão ora na dedicação do templo. Elias ora para que caia fogo nos céus. Ezequias na invasão de Senaqueribe. Oração de Jabés. Rei Josafá ora e é salvo da morte. Davi, quando foi negado o privilégio de construir o templo. Esdra ora pela viagem e pelos pecados do povo. Daniel faz confissão por si e pelos cativos judeus. A oração do profeta Abacuque. Oração intercessora de Jesus. Oração de Paulo pelos Efésios. A partir desses muitos exemplos, amados e amadas, na Bíblia, seja encorajado a ter uma vida constante de oração. Pedi e dar-vos-á. Buscai, encontrarei. Batei a porta, abrir-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que pede, abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Amado e amada, o Espírito Santo pede a você, ore mais. Seja autêntico, sincero ao falar com Deus. Ele responde às orações. Tenha também uma fé, uma atitude humilde, dependência e gratidão. Ore mais pelos outros, por você, pela família, interceda pelos que sofrem, pelos órfãos, pelas crianças do mundo, pelas viúvas, pela igreja e pelos que precisam de salvação, seu filho, seu amigo. Certamente você verá muitos resultados nas suas orações. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Então, amados e amadas, a oração move montanhas, certo? Temos que orar, pedir a Deus que atenda nossos pedidos no seu tempo, porque às vezes não é como você quer. A oração em paz da vida e do corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Vamos falar agora sobre a inveja. Sobre a inveja. Sim, a inveja, a consequência, Provérbios capítulo 14, verso 30. A inveja é um câncer espiritual, destruindo uma pessoa dentro e fora. As consequências da inveja são graves. Porém, Salomão não mede palavras ao nos alertar sobre isso, com uma ilustração explícita e como alternativa nos direciona para uma vida de saúde e paz. A inveja nos prejudica, mesmo que não faça nada a mais ninguém, ainda destruirá aquele que inveja. Isso influencia a nossa percepção dos outros. Isso gera um espírito destrutivo, crítico, levando-nos a ver o nosso próximo com suspeita. A ira injustificada. Isso nos deixa incapazes de sermos felizes pelos outros e prejudica qualquer chance de contentamento. Pois sempre há alguém com mais para nós se ressentirmos. A inveja faz os ossos apodrecerem. A inveja pode invadir de maneira rápida e sutil. Veja Pedro, por exemplo, antes da crucificação, ele havia vacilado ao negar Cristo 3 vezes. João registra que após a sua ressurreição, Jesus fez o café da manhã para Pedro e alguns discípulos na praia. E Jesus falou com Pedro, restaurando o seu relacionamento, lembrando do seu chamado a Pedro e segui-lo, encarregando-o de pastorear e alimentar o seu povo. Se você tivesse perguntado a Pedro no dia anterior o que seu coração mais ansiava, teria sido isso. Porém, quando Jesus acrescentou que um dia Pedro seria chamado para dar a vida pelo seu Senhor, como Pedro reagiu, olhando para João e dizendo: e quanto a esse cara aí? Jesus, no entanto, plenamente consciente dos perigos da inveja, respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa, Pedro?
Quanto a ti, segue-me. João capítulo 21, verso 22. Como é fácil mesmo, em momentos de grande avanço, que a inveja nos infecte e nos faça esquecer tudo que Jesus fez por nós e nos deu. Como então encontramos algum tipo de cura para essa podridão espiritual? A última coisa que queremos fazer é a primeira coisa que precisamos fazer. Reconhecer a inveja pelo que ela é, pecado, e trazê-la à luz da presença de Deus por meio da confissão dos seus pecados, pedindo perdão dos seus pecados. Então devemos rejeitar a inveja em oração, momentos a momento, pedindo ao Espírito Santo que nos capacite a refletir sobre tudo que temos em Cristo, até que sejamos tomados, não pela inveja, mas pela alegria. Aqueles que consideram suas bênçãos são mais capazes de louvar a Deus pelas bênçãos que Ele concebe aos outros e um coração em paz da vida. Não deixe sua inveja corroer você sem controle. De que forma isso se apodera de você? Confesse, ore sobre isso e lute com a verdade do Evangelho. Amém? Amados e amadas, cuide com a inveja. O pecado da vaidade. Inveja, vaidade, na Bíblia e seus impactos na vida cristã. Eu disse vaidade, falei da inveja, agora da vaidade. O pecado da vaidade, na Bíblia, é tratado como uma falha que afasta o cristão de valores espirituais, destacando a importância da humildade e reflexão sobre o verdadeiro propósito da vida cristã. O pecado da vaidade na Bíblia é uma questão vital para todo cristão que busca viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Quantas vezes permitimos que a aparência ou o ego guie nossas ações? A vaidade muitas vezes se disfarça de autoconfiança e pode desviar nossos olhos do que realmente importa. Vamos refletir sobre a importância desse tema em nossa jornada de fé. Definido o que é vaidade na Bíblia. Vaidade é um conceito muito presente na Bíblia, que se refere a profunda preocupação com a aparência e reputação pessoal. Essa preocupação excessiva pode afastar uma pessoa dos valores espirituais essenciais. Muitas passagens bíblicas falam sobre a vaidade como dos caminhos que levam ao pecado. O que a Bíblia diz sobre a vaidade? Na Bíblia, a vaidade é frequentemente associada ao sentimento de superioridade e orgulho. Provérbios capítulo 16, verso 18. Lemos o que o orgulho precede a destruição e altivez do espírito, precede a queda. Isso mostra que confiar excessivamente em si mesmo pode levar a consequência desastrosa. A vaidade como distração espiritual. A vaidade pode agir como uma distração que nos afasta do caminho de Deus e que deseja para ti, para mim, para nós. A busca incessante pode, por aceitação e reconhecimento mundano, pode consumir nossas energias e afastar do verdadeiro propósito da vida cristã. Ao invés de buscar as coisas de Deus, acabamos focando nos aplausos e no olhar dos outros. Né, senhoras, mulheres? Exemplos bíblicos da vaidade. Aquelas cristãs que vão nos cultos das igrejas, vaidosas, com vestes sensuais, não para orar, não para glorificar, louvar a Deus, mas sim para mostrar aos seus irmãos a vaidade que ela tem e ostenta. Sim, ao longo da Bíblia encontramos exemplos de personagens que caíram na armadilha da vaidade. Satanás é um dos primeiros a ser mencionado. Sua rebelião contra Deus foi impulsionada pelo seu desejo de ser adorado. Além disso, a história de Saul ilustra como preocupação com a imagem pode resultar em desobediência de Deus. Como evitar a vaidade? Atenção, mulheres. Atenção, mulheres cristãs. Evitar a vaidade exige um trabalho constante de humildade e reflexão. Lembrar-se de que tudo que somos
e que temos é o presente de Deus que nos ajuda a manter a perspectiva correta, participar da comunidade de fé, refletir sobre ensinamentos bíblicos e procurar a forma de lutar contra a vaidade. Vaidade também é aquele cristão que vai na roda dos amigos, não fala sobre o evangelho porque é vaidoso, quer representar que ele é o cara. O risco da vaidade no dia a dia. A vaidade no seu dia a dia pode trazer uma série de riscos que afetam tanto tua vida pessoal quanto as relações sociais. Quando estamos muito preocupados com a aparência e como somos vistos pelos outros, podemos perder a essência do que realmente importa. Um dos principais riscos é a superficialidade das relações. O focar excessivo da imagem, podemos nos afastar da conexão mais profunda e significativa. O impacto nas relações pessoais. Cultivar a vaidade pode interferir nas amizades e nos relacionamentos familiares. Ao priorizar a aprovação externa, as pessoas podem se sentir inseguros em se expressar verdadeiramente. Isso pode levar a amizades baseadas em interesse superficial em vez de valores compartilhados. E você, servo de Deus, quando você vai na academia, cultivar o seu corpo é vaidade. Se você for com o pensamento na sua saúde, glorifica a Deus, ofereça a Ele essa prática, porque 99% vão pela vaidade. A vaidade e a saúde mental. Além disso, a vaidade pode impactar a sua saúde mental. A pressão para atender padrões irreais de beleza e sucesso pode gerar ansiedade e depressão. Estudo mostra que pessoas preocupadas em manter uma imagem ideal frequentemente relatam níveis de mal alto, estresse e infelicidade. A influência das redes sociais. As redes sociais também desempenham um papel importante nesse cenário. Elas frequentemente promovem uma visão distorcida da realidade, fazendo com que as pessoas sintam que precisam se comparar aos outros. Essa comparação constante pode aumentar a ansiedade e o desejo de se encaixar a todo custo. Desenvolvendo uma visão saudável de si mesmo. É essencial desenvolver uma visão saudável de si mesmo, focando as qualidades interior e comportamento positivo. Participar sempre, leitura da Bíblia e dos cultos, comparando a vaidade e humildade. A comparação entre vaidade e humildade é fundamental para compreendermos como essas duas características se manifestam em nossas vidas. A vaidade se preocupa com a percepção dos outros, enquanto a humildade valoriza a autenticidade e simplicidade interior. O que é vaidade? A vaidade frequentemente é definida como preocupação excessiva com o seu corpo, aparência e o que os outros pensam da sua aparência. Essa busca por aprovação pode levar ao comportamento superficial e à desconsideração das qualidades essenciais de uma pessoa. Em Provérbios, a Bíblia nos alerta que a vaidade é como o vapor que aparece por um momento e logo sobe. O que é humildade? Por outro lado, a humildade é uma virtude que nos liga o nosso verdadeiro eu. Uma pessoa humilde reconhece suas limitações, está disposta a aprender com os outros. A Bíblia ensina que os humildes serão exaltados, e o que significa que a verdadeira grandeza vem da simplicidade, do reconhecimento das próprias fraquezas. O impacto das relações sociais. A vaidade pode prejudicar relacionamentos ao criar barreiras. Pessoas vaidosas frequentemente têm dificuldade em se conectar de forma genuína com os outros, pois estão mais focadas em sua imagem. Em contraste, a humildade promove empatia e compaixão, permitindo que as pessoas construam laços mais significativos. Ser humilde em um mundo vaidoso, viver com humildade em um mundo completo de vaidade pode ser desafiador. No entanto, aprender a valorizar o que está dentro de nós é crucial
participar de aulas, de cultos, de aulas dominical sobre Bíblia e cultivar a humildade e compreensão da verdadeira prioridade da vida. O rei Saul, por exemplo, começou seu reinado cheio de promessa, mas à medida que conquistava mais poder e reconhecimento, sua vaidade cresceu. Ele buscou a priorizar sua imagem em detrimento da obediência de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, nos ensina que a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como idolatria. Essa passagem mostra como a vaidade pode desviar as pessoas do seu propósito divino. A mensagem de humildade. A Bíblia nos ensina que a verdadeira grandeza vem do humilde. Em Mateus capítulo 23, verso 12, Jesus nos ensina e diz que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Isso enfatiza a importância de nos mantermos humildes e focados em valores eternos, em vez de nos deixarmos levar pela vaidade. Como combater a vaidade espiritual? Combater a vaidade espiritual é um desafio importante na vida do cristão. A vaidade pode se manifestar como busca por reconhecimento e a necessidade de avaliação entre os outros, em vez de focar o que realmente importa, uma relação saudável com Deus. Aqui estão algumas maneiras de lidar com esse problema: autoavaliação e reflexão, prática de humildade, foco em ações altruístas, estudo da Bíblia e oração. A vaidade nos leva a priorizar a aparência sobre a essência quando estamos obcecados de serviço de uma forma pelos outros. Podemos perder a vista da verdadeira identidade que Deus nos deu. A vaidade pode gerar uma competição desnecessária, afastar a verdadeira comunhão com Deus. A luxúria se refere ao desejo desenfreado por prazeres sexuais e materiais. Esse pecado pode causar danos em reconhecimento, em relacionamento, levando desilusões, feridas emocionais. A Bíblia nos ensina sobre a importância da natureza e do compromisso dentro do casamento como formas de combater a luxúria. A ganância ou a avareza nos faz valorizar bens materiais sobre o bem-estar espiritual. Nos dias atuais, essa mentalidade ampla, propagada, tornando difícil a prática de generosidade. Lembramos-nos de que somos apenas administradores do que Deus nos deu, pode nos ajudar a manter o foco que realmente importa. A ira é um pecado que pode nos consumir rapidamente. O ressentimento e a raiva mal administrada podem levar a situações trágicas. Praticar o perdão e a paciência são essenciais para superar esse pecado e encontrar a paz interior. A gula, atenção filhos, a gula é o excesso em relação aos alimentos e prazeres. Isso não se aplica apenas ao que comemos, mas também ao que consumimos em geral. Desenvolver um senso de moderação e gratidão pelo que temos pode transformar nossa relação com a comida e com os prazeres da vida. A inveja nos faz comparar nossas vidas com as dos outros, criando insatisfação, descontentamento. É essencial cultivar o espírito de gratidão e reconhecer as bênçãos que temos em vez de focar o que nos falta. A preguiça se refere à falta de zelo em relação aos nossos deveres espirituais cotidianos. Manter um compromisso ativo com a nossa vida espiritual e com a responsabilidade diária nos ajuda a evitar armadilhas e indolências. Reflexões finais sobre a vaidade e os pecados capitais. A vaidade e os pecados capitais são aspectos importantes a serem considerados em nossa vida, no dia a dia. Cada um deles oferece ensinamentos valiosos que podem nos ajudar a refletir sobre nossas ações e escolhas, compreender como a vaidade se manifesta e reconhecer os outros pecados pode nos guiar em nossa jornada espiritual. É essencial cultivar virtudes como a humildade, a gratidão, o amor ao próximo, que são
com contrapartes das falhas humanas discutidas. Por meio da autoavaliação e da prática de valores positivos, podemos fortalecer nossa fé e nos conectar de forma mais profunda com Deus e com quem nos rodeia, com os irmãos. Portanto, ao enfrentarmos os desafios da vaidade e dos pecados capitais, que possamos sempre buscar o caminho da sabedoria e da verdadeira espiritualidade. Sim. Quais são os 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais são luxúria, ganância, ira, gula, inveja, preguiça, que representam falhas humanas que podem nos afastar dos valores espirituais. Como a vaidade se manifesta na vida? A vaidade se manifesta através de preocupação excessiva com a aparência e a necessidade da aprovação dos outros, levando ao comportamento superficial e competitivo. O que é a importância da humildade? O que é a importância da humildade, da luta contra a vaidade? O humilde nos ajuda a reconhecer nossas limitações e valorizar mais as qualidades interiores do que a imagem interior, favorecendo um relacionamento mais significativo. Como posso combater a vaidade espiritual? Combater a vaidade espiritual envolve a autoavaliação, prática de humildade, foco em ações altruístas, o estudo da Bíblia e a oração para fortalecer a conexão com Deus. Que impacto da inveja em nossas vidas? A inveja nos leva a comparações insatisfatórias com os outros, criando descontentamento. Cultivar gratidão pode ajudar a minimizar esses sentimentos. O que a Bíblia diz sobre a gula? Como podemos evitá-la? A gula se refere ao excesso em relação a alimentos e prazeres. Desenvolvendo um senso de moderação e gratidão pode ajudar a combater a gula e promover hábitos saudáveis. Então devemos sempre, amados e amadas, prestar atenção na vaidade, aquelas pessoas que se preocupam mais com a aparência do corpo e não com a aparência do espírito e da alma. Se cuidem, porque o corpo, tudo se acaba, quando você morre, é enterrado, seu espírito, sua alma vai para Deus, que é dele, porque ele te deu o corpo, alma e espírito. Portanto, controle-se, se preocupe mais com a aparência espiritual, com a tua vida espiritual. Esqueça a vaidade que eu expus até aqui. Eu peço nesse momento aos amados e amadas, à família, à Igreja Louvoeiro de Deus, às servas do Senhor, que preste muita atenção sobre a pregação da vaidade. Eu peço em nome de Jesus. Vamos para o terceiro vídeo e último. Amém?